Nesse vídeo, eu quero comparar os diferentes agentes de inteligência artificial e ver como eles saem na prática. Por exemplo, temos dois aqui no ecossistema JetBrains, que é o Juni, que é o mais recente. A proposta dele é transformar aqui as interfaces, a IDE da JetBrains, como o próprio cursor, em que você tem um chat, que você dá o comando e ele cria o código para você do zero. Qualquer tipo de código, teste, refatoração, tem o componente de chat junto. E já tínhamos também o assistente AI da JetBrains, que também tinha já a função de chat e está implementando também a função de alterar código. Então a gente passa a ter duas opções e de fora do ecossistema temos o plugin do GitHub Copilot, em que a gente vai comparar com o Assistant AI, que seria o equivalente, para vermos como que ele se sai na geração de código, autocomplete, na criação de commits, entre outras coisas. Eu criei essa aplicação aqui do zero no GitHub, eu vou deixar o link na descrição. Chamei de Todo AI. Eu não pude fazer esse teste criando uma aplicação mais complexa, porque o agente acaba se perdendo e não gera uma aplicação funcional. Então aqui eu vou gerar uma aplicação extremamente simples, porque onde ele funciona melhor é quando você já tem um projeto em andamento, já tem os padrões para ele comparar, e aí ele cria pequenas coisas. Por exemplo, cria um componente, faz uma refatoração, separa a lógica em hooks, ou principalmente tem me ajudado bastante na criação de testes de unidade, aqueles testes triviais que é chato de fazer, dá para delegar e sempre assim vai ter que dar uma revisada, fazer pequenas correções, mas já está muito bom. Um dos problemas que eu notei em relação, por exemplo, ao cursor é o tempo de geração. Se você tentar fazer uma aplicação, por mais simples que seja, do zero, demora bastante. Eu vou fazer uma demonstração aqui, o projeto está vazio, só tem um arquivo padrão que a ideia cria. Antes de começar o projeto, eu vou mostrar que a interface aqui ela inicia um pouco bagunçada. Então, algumas dicas de melhoria na interface que eu faço aqui. Geralmente eu venho aqui, seleciono essa opção aqui, Project, e altero, porque ele mostra algumas coisas complementares aqui que não é do projeto em si. Então eu venho nessa opção Project Files e fica só os arquivos do projeto. Outra coisa, o ícone aqui do Juni, ele joga lá para o canto superior direito, fica lá perdido. Eu gosto de colocar aqui embaixo do terminal, por ordem do que eu mais uso, e aí fica bem fácil de acessar e visualizar ele. Aqui eu faço algumas outras modificações, mas isso aqui, por exemplo, eu não vou deixar na interface, eu vou esconder, e aqui eu deixo esses ícones visíveis. Para não ter que configurar toda vez que abrir um projeto, você pode vir aqui nessa opção Window, Layout, e aqui você pode clicar e salvar. Aqui no caso eu já salvei dois, salvei esse aqui Front, que é o padrão que eu uso aqui para criar o meu front-end, e sempre que você fizer uma modificação, você pode vir salvar as alterações aqui. Por que eu criei dois? Criei esse com nome custo. Porque às vezes você aplica e mesmo assim ele se perde. Aí eu aplico o custo, depois volto e aplico o front-end. E ele funciona normal. Vou dar as instruções aqui para poder criar uma aplicação mais simples possível para ele não se perder e também não demorar tanto. Detalhe, ele vem com essa opção desmarcada, Brave Mode. Você não habilita ela, não recomendo deixar habilitada para não correr risco de executar alguma ação perigosa. Eu estou habilitando aqui mais para o vídeo, para poder demonstrar, só explicar um pouco da interface. Aqui do lado direito você tem algumas sugestões, e quando ele começar a gerar o código, você vai ver o processo passando aqui, o que ele está alterando. Do lado esquerdo vai ficar, por exemplo, como se fosse uma lista do que ele tem que fazer, e ele vai operando e você vê qual é o racional dele para executar aquela tarefa. Aqui tem uma opção bem sutil, que é para você fazer pergunta em vez de gerar código. Se eu clico aqui, ele vai me responder. Então eu vou pedir aqui para criar um prompt para um agente de IA criar um app simples de to-do. E aí repara que ele vai começar aqui geração. E ele vai criar um arquivo Markdown, em que eu vou poder depois no final aqui clicar, ele abre esse arquivo Markdown. Voltando aqui em Project, ele vai criar esse arquivo Markdown como arquivo como se fosse um rascunho, que ele não fica guardado no projeto, mas você acessa por aqui na interface da própria IDE. Aí aqui ele gerou rápido, então assim, para tarefas pontuais ele até gera rápido, mas se fosse uma aplicação completa, ia ser muito demorado e provavelmente ele ia se perder. Tem uma tendência que eu observo de outros também agentes de IA, que eles tendem a seguir algum padrão muito parecido. Por exemplo, a aplicação que você cria aqui no front-end, geralmente, quando é algo mais complexo, assim, que ele precisa de uma lib de componente, ele sempre usa o Radix UI. Não sei por que acontece isso, mas é um padrão. Aqui é o arquivo que ele criou. Você pode clicar, ele cria em arquivo Markdown. E aqui tem toda a instrução. Então a gente pode até usar isso.
Eu ia criar na hora o prompt, mas aqui está muito mais completo. Eu vou selecionar o código aqui e vou... só mostrar aqui antes, o arquivo que ele gerou fica aqui. Então, essa parte aqui, você pode criar outros arquivos de anotações do projeto também. Fica salvo aqui localmente, pela própria JetBrains, no editor. E você pode criar outros aqui de anotação. Então, a forma de criar coisas sobre o projeto sem precisar criar tudo no código. Agora eu vou voltar para a visualização padrão aqui. Esse arquivo está aqui visível, mas ele não está dentro do projeto. Eu posso até deletar, porque eu já copiei. Aqui eu vou dar um OK, porque a tarefa foi concluída com sucesso, e vou mudar aqui para Code. Essa opção aqui, de mais, você pode selecionar o projeto inteiro, arquivos específicos, criar as guidelines para o seu projeto, igual o GitHub Copilot já tem as opções para você criar um guia de como você quer o código. Eu vou ignorar por enquanto, vou colar aqui o prompt, lembrando que aqui embaixo ele já estava marcado para gerar código. Vou só pressionar aqui o Enter e esperar a geração. Aqui ele vai começar a gerar, aqui eu posso interromper, e aqui ele vai mostrando todo o racional dele aqui, as etapas do que ele vai gerar. E do lado direito a gente vê isso aqui em tempo real, mostrando passo a passo. Isso aqui é muito útil para a gente ver como que ele está pensando e para a gente entender melhor por que ele está errando. E aí a gente pode ir lá e melhorar o arquivo de instruções do projeto. Aqui eu quis simular mais como vai ser a primeira experiência quando for testar. Então não tem nada pré-configurado, eu não parti de um boilerplate. Então provavelmente quando você for usar já vai ter muito mais assertividade, já vai ter os arquivos de lint, já vai ter um readme, já vai ter vários arquivos de referência. Por exemplo, quando eu vou gerar os testes, eu sempre dou instrução para ele basear em outros que já tem similar, para ele seguir o mesmo padrão. Então, usando a mesma lib de teste que já está no projeto, e aí ele geralmente acerta bastante. Antes de fazer um corte aqui no vídeo, eu vou mostrar as configurações, como que está. Você pode vir aqui conferir se está instalado os plugins que a gente vai utilizar. Então aqui o primeiro foi o Juni, está instalado. Pode instalar aí também o Assistant AI, que já está vindo na IDE, e o GitHub Copilot. Eu utilizo ele no autocomplete. Eu acho que no código ele sugere mais, apesar de estar bem parecido, ele acaba sugerindo coisas que às vezes o AI Assistant não fornece, mas estão bem pareados. Inclusive, enquanto gera aqui, eu vou mostrar umas configurações aqui. O AI Assistant, ele mudou aqui um pouco a interface, então aqui você tem mais controle de como que ele está funcionando. Então, por exemplo, aqui no Complete, você pode escolher qual que você quer, se quer que ele seja menos intrusivo, forneça menos sugestões. Eu deixo aqui balanceado, que eu acho que fica um equilíbrio perfeito. Criativo, ele provavelmente vai fornecer um contexto maior. Aqui você tem as opções de habilitar e desabilitar. Aqui é a opção de cota, né? Tem uma taxa de consumo. Quem já tem a IDE já tem uma cota para poder utilizar deles sem precisar pagar. Aqui você tem mais configurações. Eu vou abrir aqui para mostrar. Aqui a gente pode habilitar o que a gente necessita. Eu aconselho deixar aqui, por exemplo, a linguagem que você utiliza, que você quer dar instruções, as opções que você quer marcar aqui, sugestão, esse aqui eu não aconselho marcar. Essas outras aqui você pode configurar ainda mais. Aqui ele permite utilizar processamento na nuvem, então vai ter instruções mais corretas. Tem algumas opções em beta aqui que eu não marco porque acaba atrapalhando. Tem algumas opções interessantes, por exemplo, o autocomplete acontece dentro do arquivo no editor, mas você pode também naquele pop-up de sugestão enquanto digita, de fazer aparecer lá, em vez de aparecer direto no arquivo. Pode ser útil também para alguns casos. Então, é uma opção a mais que a gente tem com ele. Aqui de configuração dele, eu vou ver agora aqui do Juni, se ele dá algumas opções de configuração direto por aqui. Por exemplo, aqui é aquela parte de instruções que a gente pode deixar aqui. O modelo, isso aqui também é bem interessante, a gente tem sempre a opção de utilizar o mais recente. Eu vou mudar aqui para esse Cloud Sonnet 4. Aqui algumas configurações do projeto, vou aplicar e pronto. Enquanto ele, aliás, ele já gerou. Eu vou ver agora como que ele montou essa estrutura, né? Então ele aqui criou um arquivo CSS, criou um arquivo de inicialização, criou um arquivo HTML e criou o readme do projeto. Só que repara que não criou nada com tecnologia moderna. Vai querer executar o código e vai ter que ver com HTML mesmo. Aqui a gente já tem alguns recursos da IDE para visualizar com hot reload a aplicação. Eu posso clicar aqui para ver dentro do próprio IDE, que
que eu acho útil para não precisar ficar mudando de contexto. Ou eu poderia clicar aqui e ver direto no Chrome. Então fica a critério. Aqui eu tenho um plugin, por isso que ficou no modo Dark, um plugin no navegador. E aqui a gente pode testar. Eu vou testar pela IDE. Aqui a gente pode colocar um título da tarefa e uma descrição. Interessante que até a prioridade ele adicionou. Adicionar tarefa e criou aqui. Vou criar mais alguns, só para a gente ter uma variação. E vai criando aqui, com as diferenças de prioridade. Bem interessante como que ele criou a interface. Aqui agora a gente pode testar aqui, concluindo algumas, para ver como que fica a filtragem. As concluídas tem duas, ativas. E vou excluir uma para ver como que ele vai se comportar. Ele apareceu a opção de excluir. Agora vamos editar para ver como que vai ficar. Editou corretamente. Então criou algo bem completo e simples. A gente poderia ter dado mais instruções ou partir de um boilerplate, por exemplo, já com Next.js para criar melhor. E agora a gente vai fazer o commit dessas alterações e acabar testando como que está se comportando as ferramentas. Aqui, por exemplo, vindo nessa opção, eu consigo aqui ver tudo que foi alterado. Para facilitar a visualização, eu gosto de marcar essa opção para ver por diretório. Ele está commitando algumas coisas que eu não quero, por exemplo, esse ponto IDE, que é o arquivo, uma pasta com configurações da IDE. Então eu vou criar um arquivo aqui para ignorar essa pasta. Eu posso criar um arquivo aqui de .gitignore. Aqui ele já pergunta se eu quero adicionar essa alteração na área de stage. Eu vou adicionar. E aqui a gente vai colocar o que queremos ignorar. Então seria para coisas como node modules, arquivos que não podem subir para o repositório. Aqui ele já dá um autocomplete da pasta. Então a gente observa aqui, ele já removeu o arquivo aqui, a gente não vai mais subir ele. Repare que ele cria essa separação aqui. Então são arquivos que já estão na área de alteração. Então esses aqui de baixo ainda não está na área de versionamento. Aqueles arquivos que você ainda não adicionou com o git add. Então eu posso fazer isso via linha de comando ou por aqui que é mais rápido. Eu posso adicionar aqui para o VCS. E aí ele já vem para cá a alteração. Aqui eu posso escolher o que eu quero enviar por vez para poder um commit. Então aqui, por exemplo, eu posso selecionar. E aqui eu tenho duas opções para gerar. Eu tenho o AI Assistant e tenho o Copilot. Eu vou gerar com os dois para ver as diferenças. Não gerou um bom commit. Aqui agora com o Copilot, ele já gera um commit pequeno, mas já estruturado, seguindo Semantic Release, Conventional Commits. Então aqui já facilita depois até para poder gerar as versões lá automáticas da aplicação. Aqui agora eu posso fazer uma modificação, tanto para o Copilot como com a AI Assistant, para ele gerar commits melhores. Então, por exemplo, aqui o AI Assistant é horrível, se perde mesmo. Então, tem essa opção aqui na interface para você adicionar instruções de como que é gerar o commit. Eu vou pegar, por exemplo, de outro projeto que já está estruturado isso. Vou pegar desse projeto aqui as configurações e replicar lá. Então aqui são instruções de como eu quero a geração dos commits. E vou aplicar aqui. Aqui, se quiser abrir a interface para ver, são várias instruções. Então aqui, por exemplo, eu posso adicionar instruções, fazer um tipo de refatoração específica. Eu posso deixar esse comando já gerado aqui na interface, porque depois, quando eu for aplicar no código, facilita. Aqui, se eu vir no menu de contexto, eu tenho essas sugestões aqui. Eu poderia adicionar mais uma, adicionar um prompt aqui para ele fazer uma ação específica. Uma coisa bem comum é separar a lógica de um componente, de uma página, em um hook. Eu poderia automatizar isso. Ou até mesmo uma geração de algum teste específico. Então, aqui já tem essa opção. Ele já vai gerar aqui bem melhor. Gera padronizado. E geralmente, pelo menos na minha experiência até então, ele vem gerando os commits bem melhores, porque ele dá mais contexto, ele realça a sintaxe. Então, às vezes, quando tem algo referenciando a código, um arquivo, ele coloca dentro de crase e aí ele fica com um destaque de código lá quando você vai ver na interface do GitHub, por exemplo. E mesmo com as mesmas instruções, o AI Assistant e o Copilot, o AI Assistant tende a criar uma descrição melhor e mais completa. Vamos configurar o GitHub Copilot para poder comparar agora. Então eu vou procurar ele aqui na interface. E aqui ele vai dar algumas instruções para a gente. Então tem configurações da conta, mas isso é o que interessa. Isso aqui é para o autocomplete do projeto. Então você pode dar instruções
do que vai querer aqui. Por exemplo, um padrão que eu uso de não utilizar aspa dupla no JavaScript, não utilizar ponto e vírgula. Então dá para colocar tudo isso por aqui. Eu vou configurar aqui para esse workspace, eu posso configurar global. Global, se olhar, ele já tem as configurações, mas eu vou configurar ele aqui específico para esse workspace, para poder reforçar as configurações de como eu quero o commit. Então ele já está aqui e ele vai para essa pastinha aqui, .github. Ele fica aqui, isso aqui você deve commitar no seu repositório, para você mesmo e outras pessoas do time aproveitar dessa melhor precisão. E agora quando eu for gerar o commit, ele vai gerar de forma mais assertiva. Então repare que antes ele só gerava um commit bem simples, só com o head do commit, não tinha o corpo do commit explicando melhor. E eu ainda acho que na maioria das vezes ainda fica melhor o commit. Aqui não está dando uma grande diferença, mas em aplicações e contextos mais complexos, tende a gerar melhor o AI Assistant. Fazer agora. Repara que, por padrão aqui na interface, ele tem essas opções marcadas. Então, cada projeto, eu gosto de vir aqui desabilitar para não atrasar o commit. Você não precisa dessas opções marcadas na IDE. Provavelmente você vai estar usando o Husky ou o Left Hook, que são ferramentas para controlar quando você faz commit e push executando git hooks. Então, ele vai executar comandos para verificar o lint, teste, coisas assim. Então, não precisa marcar isso na própria interface. Aqui você pode complementar, se você tiver algum padrão específico, quiser sempre executar isso. Nem precisaria do lint, a própria IDE fornece bastante recurso. Aqui, a alteração feita, ele não adicionou para o padrão. Eu vou adicionar aqui. Aqui não é uma boa prática, mas se você quisesse gerar para tudo também conseguiria. E aqui ele deve dar um contexto bem maior agora na descrição. Vou gerar com o Copilot para comparar. Gerou bem parecido, então a diferença está praticamente significante entre os dois. Pelo menos na geração de commit já está bem melhor. Uma coisa que eu quero mostrar aqui também, quando você for utilizar o GitHub Copilot, por padrão, a IDE aqui, ela não deixa ativado o JetBrains AI Assistant e o Copilot ao mesmo tempo. Então, se você habilitou o Copilot aqui, que é o meu caso, ele vai desativar o AI Assistant para autocomplete no código para não gerar conflito. Então, se você quiser testar o AI Assistant, a gente pode desabilitar. Então, idealmente era bom desabilitar o próprio plugin. Aqui na interface, se a gente observar, a gente não tem uma opção de desabilitar específico, porque não tem nenhum arquivo aberto aqui. Mas se eu vir, por exemplo, e abrir um arquivo aqui, ele vai me dar a opção de desabilitar o autocomplete. Então, para a gente fazer um teste, eu já desabilitei, então está marcado aqui, se eu quiser habilitar, para a gente poder testar o AI Assistant. Então, ele já está aqui no modo... Aqui, se eu quiser habilitar o modo offline. Então, ele pode rodar com alguma coisa que você tenha configurada na sua máquina, para poder servir como fonte. Aqui eu vou deixar no balanceado, porque eu acho que é onde funciona melhor. E aqui, algo que é simples, que seria um autocomplete dessas options. Aqui ele está instruindo, se quisesse configurar aqui. Isso aqui são opções de navegador para poder aparecer nos arquivos HTML que a gente quer clicar e abrir direto, como se fosse um atalho. Eu não vou mexer nisso agora, eu vou começar a digitar, porque ainda não deu um autocomplete. Agora ele já deu, urgente. Então ainda precisou digitar alguma coisa. Eu vou habilitar de novo. Habilitei o Copilot. E agora a gente vai ver se só de pular a linha, se ele já dá o autocomplete. Ainda não. Mas bastou o primeiro caractere para ele já dar sugestão. Eu vou voltar de novo aqui, só para ver se, como eu já digitei uma vez, se ele salva isso num contexto. Vou testar de novo aqui com a AI Assistant. Vou digitar o primeiro caractere. E não sugere nada. Vou voltar de novo. Habilitar o Copilot. Digito o primeiro caractere. Então, o Copilot ele acaba sendo um pouco mais efetivo, não necessariamente em o código está mais correto, mas ele dispara um pouco antes. É algo que eu tenho observado. Então, vai de gosto. Tenho colegas que preferem que ele seja menos intrusivo, então vai preferir o AI Assistant por causa disso. Mas é bom ter as duas opções. Dependendo do cenário, você vai querer habilitar um ou outro. Então, agora que a gente já tem a aplicação aqui,
a gente pode testar agora outros recursos. Então, por exemplo, aqui eu vou pedir para ele gerar os testes. E eu quero mostrar uma opção interessante aqui do AI Assistant agora. Tanto o Copilot quanto ele, o AI Assistant, ele tem o chat. Só que aqui ele me dá a opção de qual versão do GPT que eu quero utilizar. Aqui tem o prompt. Só que aqui agora tem uns recursos interessantes. Aqui, além de chat, eu posso marcar para poder editar. Repara que ele tem modo beta, mas se eu der uma instrução aqui, ele vai já alterar igual o Juni faz. E aí surge a dúvida, se ele edita, qual que eu vou utilizar, o Juni ou ele aqui para poder editar? Então é uma dúvida bem comum que vai surgir. O que eu sugiro é que você, quando quiser criar algo do zero, um teste, ou um componente, uma aplicação, algo assim, utilize o Juni. Ele vai ser mais eficiente para isso. Quando você tiver que alterar algo específico, por exemplo, eu já tenho um código gerado aqui, quero alterar ele, aí eu sugiro que você já use por aqui. Para algo mais geral, o Juni tende a ser melhor, e para algo mais específico, aqui o Assistant AI é melhor. Então você pode alterar aqui as duas formas. Aqui você pode adicionar o arquivo específico, ou adicionar a aplicação inteira, você já tem essas opções. Aqui é a parte mais legal. Olha a quantidade de opções que eu tenho disponível aqui. Então, é muito mais opções do que o Copilot. Desses aqui, o que eu testei que eu obtive o melhor resultado, esse Cloud 4 aqui, ele está por enquanto, mas você pode conectar a outros modelos, inclusive localmente. Então, ele está sendo uma opção muito interessante. Outra curiosidade é que aqui, mesmo no modo chat, se eu pedir, por exemplo, aqui eu selecionar um trecho aqui do código, aí eu posso vir aqui, já pedir direto as opções, só que ao selecionar o código, repara que ele já mostra aqui as opções selecionadas, da linha 2 à linha 12, ele já coloca o contexto aqui. Se eu quisesse a codebase inteira aqui para o contexto, era só clicar aqui para marcar. E um recurso interessante é que mesmo que eu faça uma pergunta ou peça para ele refatorar o código, como está no modo chat, ele vai apenas me dar o código aqui. Então, eu vou pedir e mostrar na prática. Aí agora ele gera uma versão melhorada do código aqui dentro do chat e ele me dá a opção de apply. Então fica muito prático. Eu já tenho o código aqui, se eu gostar eu já posso aplicar direto. Ele já aplica no contexto. Gera aqui muito mais rápido do que o próprio Juni. E ele tem opções. Aqui, se ele para consultar na web, ele tem esses prompts aqui. Inclusive, se eu digitar, ele já dá um autocomplete das opções. Uma vantagem muito grande aqui do AI Assistant é que você pode perguntar coisas da própria interface. Então, principalmente quem está começando vai ficar com dúvida. Onde que eu altero tal coisa? Onde é que eu altero, por exemplo, a cor do fundo do arquivo? Ou como eu oculto, sei lá, alguma informação na interface? E aí ele não só te dá a resposta aqui, mas ele também já te dá geralmente links que você clica e já vai direto para o arquivo de configuração. Então facilita demais isso. Aqui ele dá outras opções também, como pesquisar na web, adicionar algum comando para quem está mexendo com MCP. Aqui algumas coisas já pré-prontas, então para ajudar a explicar um código, refatorar. Isso aqui ajuda demais, principalmente a parte doc, eu uso bastante. Aqui ele já gerou, eu poderia aplicar, e olha que completo, né? Aqui ele já dá uma explicação de tudo que ele fez e o porquê. Então ele entendeu o contexto, para além do código selecionado. Mas eu vou pedir instrução aqui pelo Juni, para ele fazer os testes para esse arquivo. Ouvir teste para ele entender e de preferência, se já tiver um outro arquivo de teste de exemplo, você pode pedir para se basear nele para poder criar teste já no padrão. Aqui eu fiz esse teste até para ver se ele vai fazer a configuração na aplicação da lib de teste que ele escolher ou se ele vai criar só um arquivo de teste mesmo. Aqui ele já modificou o package.json. Detalhe, aquela opção de Brave Mode que eu marquei faz ele executar as coisas direto. Por isso que eu falei para não marcar. Então, por exemplo, ele pode instalar uma lib por engano, que não existe, e pior ainda, uma lib maliciosa. Aqui você vai ver as opções pedindo para você aceitar ou não. Então, por isso que idealmente você não deve marcar aquela opção Brave Mode, para você ir vendo as ações que ele vai fazer e aplicando uma por uma com segurança. Bora ver o que ele instalou aqui. Ele foi pela configuração do Jest, muito provavelmente porque é o que tem mais arquivo de referência no treinamento desses modelos. Mas repare que ele está com um sublinhado que ele adicionou, mas ele não executou o comando de instalar praticamente. É que ele vai demorar um pouquinho. Então,
Por isso que é bom já ter a configuração do projeto. Aqui ele está demorando horrores, porque tem que ver como fazer essa configuração. Se fosse só para criar o teste, você provavelmente já teria essas opções aqui, por exemplo, que ele cria, com não só ponto e vírgula, mas comentários. Você pode também pedir nos arquivos de configurações para não seguir com esse padrão, que ele sempre cria isso. Aqui ele vai continuar. Interessante que ele mostra a quantidade de linhas. Você pode clicar e ir direto para o arquivo para ir ver nas alterações. Isso aqui facilita demais acompanhar. Aqui agora ele finalmente está executando. Agora ele terminou a geração dos testes. Demorou bastante, eu tive que cortar aqui. Foi pelo... Então ele criou alguns arquivos. Vamos ver o que ele adicionou. Aqui ele executou e instalou as tendências. Vamos ver aqui agora o comando de teste que ele adicionou. Vamos rodar esse comando para ver. E tudo configurado certo. Apesar da demora absurda aqui, ele criou um projeto com README, extremamente funcional e testado. Isso aqui tudo tende a funcionar muito melhor já numa aplicação estruturada, porque ele tem mais arquivos de contexto, mas já está cumprindo bem o seu papel. Então, para quem quer se manter no ecossistema JetBrains, é uma opção que está ajudando bastante. Apesar que não está perfeito ainda, tem que melhorar bastante, principalmente o tempo de geração, mas já dá para utilizar. Vamos verificar agora só essa de adicionar. Aqui tem as guidelines. Criar, isso que é bem interessante, criar arquivos que é ignorar. Vou criar a guideline do projeto. Vamos. Idealmente a gente deve colocar em inglês para ter uma resposta melhor. E vou adicionar aqui. Não vou preocupar muito com isso. Vou colocar uma opção de. Ele nunca vai criar arquivo com sempre usar no JavaScript. Aproveitei e botei em português para mostrar esse plugin. Tem um plugin aqui de internacionalização, então a gente pode fazer aqui a tradução e já substituir, traduzir para o inglês, e ele já faz aqui correto. Aqui é interessante que tem também a opção que verifica a escrita das palavras, se está correta, a gramática, e dá sugestões. Aqui ele sugeriu uma linguagem mais culta, então aqui agora eu vou aproveitar e pedir para o Juni melhorar o projeto. Então, padronizar pelas guidelines. Então a gente espera. Poderia ter pedido também para remover o ponto e vírgula, mas aqui ele já trata com aspas. Ele vai praticamente só remover mesmo. Aqui a gente pode clicar para ver o progresso. Enquanto ele analisa aí, a gente pode ver os arquivos. Então, aqui como a gente não adicionou a Node Modules, ele está ali como arquivo gigante que vai ser comitado. A gente pode adicionar aqui. Aí agora ele deve... Isso, sumiu daqui. A gente pode adicionar essas opções lá, na área de stage. E aqui são os arquivos de referência. Aqui para a parte dos testes. Aqui, bora ver onde que ele criou aquele arquivo lá de referência. Aqui o arquivo .juni, que é onde ele criou a nossa guideline aqui. Bem interessante, uma opção que estava faltando, adicionar o... E aqui eu vou precisar cortar de novo, mesmo problema, demora bastante quando ele tem uma alteração massiva. Então, hoje em dia eu tenho utilizado ele só para alterações pontuais, porque é onde ele executa rápido. Se tiver que manipular vários arquivos, vai ser... Então, é uma atualização que a gente espera que a JetBrains dê atenção, porque o tempo de espera, apesar que ele está bem assertivo, não tem valida esse tempo de espera. Terminou de gerar, demorou bastante também. E agora a gente pode ver que os comentários que estavam aqui sumiram. Então tem funcionado. Agora vamos ver se a aplicação não teve alguma modificação, se não quebrou com as alterações que foram feitas. Eu vou exibir aqui e está perfeito. Não alterou nada que não devia aqui por enquanto. Então foi isso. A intenção era passar uma visão geral das ferramentas de IA, ver como que está funcionando. E deixar alguns recados. Se você gostou do vídeo aqui, foi útil para você, está gostando da série, considere deixar seu like no vídeo, se inscreva e deixe um comentário aqui para me saber se a série está fazendo sentido, se você está gostando. Escreve aqui também sugestões do que você quer ver aqui nos próximos vídeos da série. Então é isso. E se você quiser testar, o WebStorm tem uma versão gratuita. Se você já quiser entrar no ecossistema
e pagar de fato pela IDE. Eu vou deixar aqui embaixo um cupom de 25% de desconto. O pessoal lá é muito solícito, você consegue negociar com eles, respondem seu e-mail, suporte, então vale a pena. Então é isso que eu tinha para hoje. Valeu!